Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz demais, e isso aqui não é linguagem de pregador, tá? Porque nós não precisamos disso, estamos diante no altar do Senhor. Eu estou muito feliz, eu disse ali para o pastor Lecivaldo que estar aqui é estar conectado com as promessas de Deus para a minha vida. Eu frequento essa igreja, sou convidada para estar aqui desde 2017, todas as vezes que eu venho aqui, é uma porção sobrenatural. Eu tive a oportunidade de participar dos primeiros 21 dias, né? Primeira semana profética, os 21 dias proféticos desse ano. E foi muito tremendo. Dentro desses 7 meses, muita coisa mudou na minha vida. E tudo que tem acontecido eu ouvi aqui nos primeiros dias do ano. E eu glorifico a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Ângela, pela vida do pastor Lecivaldo, pastores a qual eu honro, respeito, e por onde eu passo, eu falo deles. Eu estou acompanhado dos meus amigos, né, Rosemary e Marcelo. Eles sabem disso, amanhã eu vou pregar lá na igreja do pastor Lecivaldo, que eu tanto falo, da pastora Ângela. Vocês têm que ir comigo. E eu trouxe eles. E eu louvo a Deus pela vida também de uma pessoa muito importante, que foi o canal que me trouxe a essa casa, que é a minha amiga Marcinha e o Alexandre. Te amo, Marcinha, obrigado por ter vindo lá de Búzios só para me abençoar nessa noite com a sua presença. Também feliz em ver minha amiga Sônia. Deus abençoe a sua entrada aqui. Amém? Não acredito que é obra do acaso, eu acredito que Deus tem algo para a sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque para viver o que eu estou vivendo aqui, eu preciso de vocês. Pastor, eu não entendi. Só pode pregar se tenha um público disposto a ouvir. Deus, quando faz uma promessa para nós, Ele convoca alguém para o cumprimento dessa promessa. E cada um de vocês aqui, eu louvo a Deus pela vida, porque vocês são parte do cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Deus convocou vocês e vocês estão aqui me ouvindo, e eu vou ser eternamente grato a Deus por isso, amém? E quando a gente obedece à convocação de Deus, é impossível que a gente saia com as nossas mãos vazias. Nós estamos aqui numa semana profética e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Do jeito que você entrou, você não vai sair. Então eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia, porque tem uma palavra queimando dentro do meu peito e eu quero compartilhá-la com você. Evangelho de Lucas, capítulo 22, vamos ler a partir do verso 39. Aleluia. Para você também que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram não, né? Facebook e YouTube. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tenha certeza que o mesmo Deus que se faz presente aqui dentro do templo das 4 paredes, é o mesmo Deus que está se fazendo presente aí na sua casa, porque Ele é onipotente e onipresente. Ele sabe que você precisa e tem entrado com providência, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39, vai dizer assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que lhe confortava. E apareceu-lhe um anjo do céu que lhe confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Toma o seu assento glorificando a Deus. Tem algum obreiro que pode me ajudar subindo as paletas desse ar-condicionado aqui? Se tiver essa possibilidade, eu vou agradecer muito, o vento está muito em cima.
Olha aqui para mim. Essa palavra tem queimado dentro do meu coração. Essa palavra tem ardido dentro do meu coração. Quando eu vou olhar para esse texto, eu vou ver que chegou o momento do cumprimento do propósito. E quando eu estava meditando nesse texto, o Espírito de Deus falou algo ao meu coração. E ele disse o seguinte para mim: minha filha, tenho chamado os meus à responsabilidade. Tenho chamado os meus à responsabilidade. Tem consolo, mas não tem quebra de propósito. Eu comecei a ler e o Espírito disse para mim: minha filha, tenho chamado aos meus à responsabilidade. Tem consolo, mas não tem quebra de propósito. E eu comecei a ler a palavra, para poder entender o que o Espírito de Deus estava falando ao meu coração. E pela misericórdia eu compreendi. E eu vou entender que nesse cenário em que nós lemos aqui do Evangelho de Lucas, Jesus está vivendo o cumprimento de um propósito. É chegada a hora. É chegado o momento dele viver o propósito pelo qual o Pai entregou o seu único filho. Jesus agora está vivendo um momento de agonia. Jesus agora está em profunda tristeza, em tristeza mortal, em forma de muita dor. E agora ele vai com os discípulos mais chegados ao monte para orar, para buscar a face do Pai. E ele vai se afastar, diz a palavra de Deus, uma distância de um tiro de arco, e a Bíblia diz que ele vai deixar os discípulos ali, e ele vai falar com o Pai. E ele começa a colocar diante do Pai a sua dor, começa a apresentar diante do Pai, como humano, como ser humano, ele vai expressar para o Senhor o temor, a aflição, porque ele sabe que é chegado o momento do cumprimento do propósito. E ele vai dizer para o Pai o seguinte: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas todavia, porém, entretanto, não seja feito como eu quero. Quando ele diz isso, ele está dizendo: você sabe, né, Pai, que a minha vontade era que eu não tivesse que passar pelo que eu vou passar. Mas todavia, seja feito não como eu quero, mas a tua vontade. Meus irmãos, quando Jesus vai fazer esta oração, é só no livro de Lucas que você vai encontrar esse detalhe, esse relato. Lucas é bem detalhista, talvez por ser médico e precisa ter um olho clínico das coisas, ele não vai deixar passar desapercebido esse fato. Quando Jesus acaba de orar, a palavra de Deus vai dizer que o anjo vai descer e vai vir para consolá-lo. O anjo desce não é para entregar a chave, o anjo desce não é para entregar a mensagem de vitória, o anjo desce não, a Bíblia vai dizer que o anjo desce para consolá-lo. E eu estou vendo o Pai dizer: ah, meu filho, eu te chamei, eu te enviei para uma responsabilidade. Eu envio o consolo para você, mas não tem quebra de propósito. Vamos fazer como combinado. Consegue já entender isso aqui? Consegue já entender isso aqui, que Jesus na sua humanidade, ele vai expressar para a gente que não é pelo fato de ser filho de Deus. Deus vai responder com um sim às suas petições, mas quando o anjo desce também nem sempre é para trazer a chave da vitória, mas é para trazer o consolo. Mas de uma coisa o Senhor está dizendo: eu trago consolo, mas eu não quebro o propósito. Já tem resposta para alguém aqui nessa noite? Vamos fazer como combinado. E agora ele começa a murmurar, e agora ele começa a questionar, e agora ele deixa de ir ao culto, ele deixa de tocar, ele deixa de pregar, ele vira as costas contra o Pai, ele deixa de manifestar o poder do Pai,
Não, a Bíblia diz que a resposta de Deus, o consolo do anjo agora, vai inclinar-o a orar incessantemente, vai fazer com que ele busque ainda mais. A Bíblia diz que quando o anjo desce e consola, ele já está entendendo, eu pedi, mas a resposta dele é não. Se ele enviou o consolo, eu preciso orar ainda mais. A Bíblia diz que ele ora, pastor Lecivaldo, incessantemente. Sabe o que é isso? Eu não vou questionar a tua vontade, vamos fazer como combinado, mas para suportar o combinado eu preciso estar agarrado contigo. Para suportar o combinado eu preciso estar entrelaçado contigo. Tem alguém entendendo isso aqui? Jesus está nos dando um exemplo aqui, para dizer, para suportar o processo, eu preciso estar em relacionamento íntimo e profundo com o Pai. E como é que eu tenho esse relacionamento, meu irmão? Só através da oração, só através da busca, só através da entrega, só através do jejum. Ele não está lá sozinho, ele levou os mais chegados, mas agora ele está em agonia, em tanta agonia que a Bíblia vai dizer que os seus poros agora não vai eliminar suor, vai eliminar sangue, gotas de sangue. E quando ele vai se aproximando dos amigos que ele levou, que caminhou com ele, que viu toda a trajetória e que sabia do que haveria de acontecer, a Bíblia vai dizer que ele vai encontrá-los dormindo. Você pensa que ele vai chutar? Você pensa que ele vai dar paulada, pedrada? Não, ele vai acordá-los dizendo: por que estais dormindo? Jesus está suando gotas de sangue, está sentindo dor tamanha em suas entranhas, mas ele vai olhar para aquela cena e ele vai dizer, calmamente, parece que eu estou vendo Jesus diante dos discípulos dormindo, dos mais chegados. Eu quero dar esse detalhe aqui nessa noite. E ele vai dizer, vai perguntar, por que estais dormindo? E agora ele vai liberar uma palavra de ordem, posição e atitude. Você pode repetir comigo, mesmo de máscara? Posição e atitude. A igreja consegue entender o que Deus está exigindo da gente nesse período, nesse tempo? Qual é o processo que estamos passando? Parece que eu estou vendo Jesus entrar dentro da igreja, Jesus entrar dentro das cidades, Jesus entrar na nação brasileira, Jesus entrar dentro da minha casa, Jesus rasgar o meu coração e dizer, por que estás dormindo, Raquel? Ó Brasil, por que estás dormindo? Ó continentes, por que dormes? Olha homem, por que dormes? Ei família, porque dormes? Posição e atitude. Levanta e ora. Estou vendo uma ordem de Jesus. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu estou vendo aqui Jesus dizer, olha, está na hora de amadurecer, está na hora de entender que chegou o momento de vivermos o propósito. E para viver o propósito, precisa passar pelo processo. Mas só passa pelo processo, só aguenta o processo quem está posicionado e quem tem atitude. Só passa pelo processo para viver o propósito quem entende que precisa amadurecer. Parece que eu estou vendo Jesus dar uma lição para os discípulos e para nós hoje dizendo, preciso de filhos maduros, que aceitem o querer do Pai, mesmo sem entender. Parece que eu estou vendo Jesus olhar para os discípulos e dizer, o pau está quebrando, o negócio está acontecendo, eu preparei vocês e vocês estão dormindo. Não tem mais tempo para isso, está na hora de acordar, está na hora de se levantar, não tem mais tempo para questionar. Fomos chamados a uma responsabilidade. Tem consolo, mas não tem quebra de propósito, está entendendo? O pastor Lecivaldo já disse aqui, a sua vida tem propósito. No início dessa pandemia eu fui tomada por um medo, até que a voz do Senhor disse para mim, eu sou o suficiente. Se você não morreu, é porque eu tenho um propósito na sua vida. Você consegue entender que você pode ter perdido muita gente, você pode ter perdido amigo, você pode ter perdido algum ente querido, porque eu também perdi.
Mas a culpa não é da pandemia não, meu irmão, isso aí só foi uma desculpa, porque se não fosse por isso, seria por outra coisa. Eu preciso entender que quem foi como Paulo, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, meu irmão, para quem morreu salvo, porque ele é o dono da vida. Eu não posso atribuir a Satanás aquilo que não pertence a ele, eu não posso entregar na mão do inimigo aquilo que só ele tem poder de dar. Então por que eu estou dizendo isso? Porque você está vivo, e o fato de eu e você estarmos vivos aqui, não é obra do acaso, é porque Deus tem algo a fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então por que estás dormindo? Levantai-vos e orai. Posição e atitude. Eu não sei qual a tua expectativa para esses últimos 6 meses. Eu não sei qual a tua expectativa para o final de 2020, eu sei da minha, que a ordem de Deus para a minha vida é: levanta e ora, Raquel, levanta e ora. O que Ele está dizendo para mim? Se posicione e toma uma atitude que você vai ver o que vai acontecer. Tem tanta gente falando tanta coisa, tem tanta gente que deixou a esperança ser levada, mas o meu Redentor, o seu Redentor no terceiro dia ressuscitou, e a ordem dele é: porque está dormindo, levanta e se movimenta. Levanta e toma uma atitude. O problema é que a gente está como esses discípulos aqui, num sono, meu irmão. Mas Jesus está nos despertando. E olha que coisa linda. Eu vou ver que Ele é o nosso maior exemplo. Quando você pega o livro de Mateus 27, você vai ver que agora todo o processo acontece aqui. Jesus é levado, é preso, e agora você vai ver ali e entender que não tem como liderar, não tem como assumir uma responsabilidade, não tem como liderar sem assumir uma responsabilidade. Olha a cena. Pilatos agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 27, do 19 ao 26, vai narrar essa história. Especificamente no versículo 24, parte B. Pilatos agora, ele é um líder de poder, que tem autoridade para mandar e desmandar, para desfazer e fazer. A palavra de Deus vai dizer que agora, Pilatos tem o poder de livrar Jesus. Sua esposa vai ter um sonho, dizendo que ela viu que foi revelado a ela que ele era um homem inocente, mas Pilatos agora vai preferir lavar as mãos. Pilatos agora vai ceder à pressão da multidão. Consegue entender isso aqui? Pilatos podia dar livramento para o Senhor, para Jesus, mas por causa da pressão da multidão, Pilatos vai se eximir da responsabilidade. Há alguns anos atrás, por que não dizer muitos anos atrás, teve um presidente nos Estados Unidos chamado Henry Traumer, e ele dizia a seguinte frase: não podemos liderar sem assumirmos responsabilidade. Isso era uma frase que ele levou durante todo o seu mandato. E quando eu estava lendo isso aqui, estudando sobre essa mensagem, essa frase me veio à mente, e que de fato é uma realidade. Todo aquele que foi chamado a uma liderança, ele tem uma responsabilidade. Você não pode se eximir dessa responsabilidade. Só que agora a Bíblia vai dizer que Pilatos vai lavar a mão diante de um cenário em que Jesus está sendo acusado. Segura aqui. Quando você vai para o início da palavra de Deus, do início das Escrituras em Gênesis, você vai ver que o Senhor criou o ser humano para ser um bom administrador, das coisas materiais, das circunstâncias ao redor, do cenário da sua vida, do que Deus havia criado, e também para ser um bom administrador da família. Só que você vai olhar para isso aqui, e infelizmente, Adão ele falha, tanto na administração da criação, porque ele come do fruto proibido, como na administração do seu casamento, sendo passivo,
quando ele toma a posição, não deixa de tomar ali a posição, permitindo que Eva caísse, decaísse moralmente. Então Adão falha nas responsabilidades que Deus deu a ele. E quando o Senhor confronta a ele, diante das coisas que acontecem, ele vai colocar a culpa em alguém. Ele vai dizer: a mulher que tu me deste, me fez pecar. Ela me deu o fruto, eu comi, e aconteceu tudo o que aconteceu. E parece que eu estou vendo Jesus dizer para ele: olha, Adão, justificativa é para irresponsáveis. Eu te entreguei uma responsabilidade: administrar a criação e administrar a família. Eu comecei o processo com você e através de você. E agora, quando eu te confronto por ter falhado na missão que eu lhe dei, a resposta que você me dá é uma justificativa. Eu quero te dizer, Adão, parece que eu estou vendo o Senhor falar com Adão, que justificativa é para irresponsáveis. Eu não sei se você está entendendo. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu vos chamei para uma responsabilidade. Adão falhou e nós estamos falhando até hoje. Adão falhou e nós estamos falhando até hoje. O Senhor criou Adão para dominar, e quando você pega essa palavra dominar, você vai ver que vem criou Adão para que ele dominasse. Essa palavra vem do verbo dominar. E o que significa dominar? Prevalecer, conter, vencer, controle. Só que agora Adão vai fraquejar. E quando ele fraqueja, ele dá uma justificativa. E parece que eu estou vendo o Senhor nos perguntar nessa noite: o que você não tem dominado dentro daquilo que eu te chamei para dominar? O que você não tem governado dentro daquilo que eu te chamei para governar? Parece que eu estou vendo o Senhor conversar com Adão e dizendo: eu te formei para vencer, eu te criei para dominar e não para ser dominado. Consegue entender isso aqui? Eu te criei para prevalecer sobre as coisas e não as coisas prevalecer sobre você. Eu te criei para ter domínio sobre esta casa e não para essa casa desgovernada ter domínio sobre você. Eu te criei para dominar a criação e não para a criação dominar você. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou ser bem claro em te perguntar novamente: o que é que Deus te criou para dominar e você está sendo dominado? E quando confrontado pela palavra de Deus, você dá desculpa, dizendo: foi o marido que tu me deste, porventura não foi por ele que tu se apaixonou? E por que agora dá desculpa quando você não consegue governar esse casamento? Por que esse menino manda dentro de casa quando era para você governar sobre ele? Aonde foi que errou? Aonde foi que você perdeu as rédeas e agora você está dizendo: é a droga, é o vício, eu não sei como fazer? Mas o Senhor está dizendo: os filhos são herança do Senhor. E por que você tem andado como se seu filho fosse maldito? Ou algo que fugiu, alguma coisa deu errado? Eu criei você para dominar. Por que essa miséria tem imperado quando o que eu tenho para você é promessa de prosperidade, é palavra de vitória? E por que você está mendigando ainda o pão? Por que você ainda não rompeu, se só palavra de vitória você recebe? Só que o problema é que quando confrontado, a gente vai dar justificativa de irresponsáveis. É um emprego que não é bom. É o patrão que é perverso e não está pagando aquilo que eu quero. Ou será que sou eu que não consigo cumprir a palavra de Deus, como o pastor Lecivaldo já disse aqui, e ousar e entregar para ele o que é dele? Adão falhou na missão que lhe foi entregue e nós falhamos até hoje. Pilatos tinha o poder de mudar a situação. Pilatos tinha o poder de agir com justiça, porque ele era autoridade. Mas a pressão da multidão
fez com que Pilatos lavasse a mão. Qual é a área da tua vida que tu simplesmente pela pressão da multidão já lavou as mãos e deixou de orar, de buscar? A pressão é tão grande que você tem lavado as mãos, ou seja, nisso aqui eu não toco mais, por isso aqui eu já não oro mais, vou fingir que eu não vejo, eu vou empurrar isso aqui lá para o quartinho da bagunça. Não sei se você está entendendo, mas a luz está entrando nas trevas. Quem é filho de Deus não pode ter quarto da bagunça em casa, não pode ter problema mal resolvido dentro de casa. Pressão da multidão, Jesus está lá, e por causa da negligência, Deus tinha um propósito? Tinha um propósito, tem um propósito, só que não precisava entrar através de Pilatos, podia vir por outro caminho. Eu não quero através da minha omissão que Deus use através de atitudes minhas de irresponsabilidade, que Deus use para cumprir qualquer propósito através das minhas irresponsabilidades. Eu quero que Ele me use ali, que Ele use a minha vida através de mim, da forma adequada, porque não precisava ser por Pilatos, mas Deus vai pegar aqui e vai cumprir. Mas olha aqui, olha a pressão da multidão, olha a multidão, festa da Páscoa, a lei dizia que podia liberar agora um preso, tem lá Barrabás e tem lá Jesus. A multidão está pressionando Pilatos, que tem o poder de mudar a situação. A mulher dele já havia avisado a ele. A multidão está gritando: crucifica Jesus e solte a Barrabás. Quem era Barrabás? Um homem mau, bandido, usurpador, salteador, bárbaro. Quem era Jesus? O Filho do Deus vivo, que havia feito milagres. Você está achando que essa multidão era uma outra multidão ilesa que não viveu os milagres do Senhor, que não viu as ministrações do Senhor? Era a mesma multidão que alguns dias atrás estava gritando: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. É mais ou menos assim, aquele que vem para a igreja e está vivendo um momento muito bom e está dando glória a Deus, aleluia, pulando, salteando, e quando o negócio aperta um pouquinho já começa a murmurar. A multidão estava gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Você sabe o que é o significado dessa palavra, Hosana nas alturas? É aquele que está sentado acima, é aquele que é o Senhor, aquele que está sentado acima nas alturas. Eles estão tributando honras e glória, e Jesus está entrando em Jerusalém em cima do jumentinho, e eles estão lá com os ramos da oliveira gritando: Hosana. Mas agora, Jesus está passando por esse momento. Mas eu vou aprender algo muito interessante, porque Pilatos está muito interessado em saber se Jesus é o Filho do Deus vivo. E ele vai fazer a seguinte pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus vai dizer: tu o dizes. E Jesus aqui nos ensina algo muito glorioso. Pilatos vai, sabendo que ele era inocente, perguntar para ele: tu és o rei dos judeus? Jesus vai dizer: tu dizes. E o que Jesus nos ensina aqui? Que quem é, de fato não precisa se afirmar. Quem sabe quem é, não precisa dizer que é. Eu vou olhar para isso aqui e parece que eu estou vendo o Senhor dizer: não temos necessidade de emitir resposta para as perguntas que são nos feitas. Jesus vai dizer para ele: tu o sabes. Pilatos vai ficar inconformado, vai olhar para Jesus e vai dizer: tu não vês quantas acusações tem contra ti? Jesus vai responder o quê? Silêncio. Eu vou aprender outra coisa com Jesus. Deixe as suas respostas para quem de fato merece ouvi-la. Deixe as suas respostas para quem de fato merece ouvi-las. Pilatos está inconformado porque ele quer um meio, uma justificativa para a atitude que ele vai ter alguns minutos, algum tempinho à frente, que é de crucificar Jesus.
Ele vai dizer: olha quantas acusações. E Jesus vai ficar em silêncio. Não somos obrigados a responder. Não somos obrigados a explicar o inexplicável. Pastor, eu não entendi. Jesus entendeu que naquele momento não valia a pena, não tinha como explicar o inexplicável. O que era inexplicável? Que tinha chegado a hora dele entregar a sua vida em favor da humanidade. Alguém está tentando encontrar uma resposta, alguém está te cutucando, alguém quer saber o que Deus está fazendo, o que você vai fazer, o que vai acontecer, e você está desesperado tentando responder. O Senhor me trouxe aqui para dizer: o término do teu 2020 pertence a você e a Ele. Não se preocupe em responder o inexplicável. Por que o inexplicável? Porque o que está acontecendo ninguém entende, mas o que vai acontecer é milagre. Milagre não se explica, milagre se vive, está entendendo? Ninguém está entendendo nada. E Pilatos está cutucando, e Jesus está em silêncio. Eu vou entender que na vida a gente vai ter poucas oportunidades para ficar em silêncio. E a gente precisa aproveitar essas oportunidades, porque o inimigo quer pegar a gente pelas nossas palavras. Mas o Senhor está dizendo: fecha a tua boca, fica em silêncio, não precisa responder nada. Isso Jesus nos ensina o quê? Quando você não tem preocupação em dar resposta, você está confiando em quem te chamou. Quem sabe quem lhe chamou, confia, meu irmão. Quem tem paz no processo que está passando não precisa ter preocupação em se justificar. Jesus sabia que ele estava ali por um propósito. E todos nós, já foi dito aqui, temos um propósito. Aliás, 2 propósitos. O primeiro, que é universal, que é para todos, adorar a Deus. O segundo, propósito pessoal e intransferível. O que Deus tem para fazer na tua vida, na minha vida, meu irmão, é intransferível, não tem como copiar, não tem como. Você só precisa se apropriar, você só precisa acreditar nisso aqui. Agora aquela multidão está gritando: solta Barrabás. A multidão que estava gritando: Hosana, salva-nos agora, tu que habita nas alturas. E a palavra de Deus vai dizer que Pilatos vai ceder a pressão da multidão. Qual é a pressão que tem gritado na porta da tua casa? Qual é a pressão que tem gritado na tábua do teu coração? Qual é a pressão? Qual é a pressão? Pilatos era uma autoridade, mas ele lavou as mãos. Qual é a multidão que te domina? Qual é a multidão que tem te tirado do curso? Qual é a multidão que tem te tirado do caminho? Qual é a multidão que tem te impedido de fazer aquilo que você poderia fazer? A Bíblia vai dizer que pela pressão da multidão, Barrabás agora é solto e Jesus crucificado. Eu vou olhar para isso aqui e vou entender que haverá momentos em que a gente vai precisar ir contra a pressão da multidão. Bata no seu peito e diga: não posso me deixar ser governado pela multidão. Não, diz com mais convicção: não posso me deixar ser governado pela multidão. Ô, meu irmão, a multidão pressiona a gente para tomar tantas atitudes. A multidão grita tanta coisa. Essa multidão deixa a gente confuso, porque uma hora diz que a gente é, outra hora diz que a gente não é. Essa multidão uma hora aplaude a gente, essa multidão outra hora empurra a gente do penhasco. Essa multidão uma hora diz que Deus é na nossa vida. Essa mesma multidão outra hora não reconhece o poder e a autoridade de Deus na nossa vida. Mas olha aqui, tem consolo, mas não tem quebra de propósito. Tem consolo, mas não tem quebra de propósito. Lucas 22. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. Jesus passou todo esse processo e ele entendia que precisava passar. Olhando assim, parecia que não ia dar em nada. Olha aqui para mim, Jesus agora é crucificado, passa tudo aquilo ali. Os amigos chegados agora, um corre,
o outro fica só olhando de longe, o outro fica olhando como se estivesse com uma câmera secreta observando, mas ninguém faz nada. Jesus está carregando a sua cruz, Jesus está levando chibatada. Pedro agora vai negar Jesus, e vai negar 3 vezes. O mesmo Pedro que disse que daria a vida por Jesus. Nossa, que processo. Jesus passando tudo isso porque ele orou incessantemente, tá? Não teve quebra de propósito, mas teve consolo. Jesus morre, acontece tudo como você sabe. Ao 3º dia ele ressuscita, e o povo está ali, os discípulos aguardando o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo. E aquilo que parecia não ter lógica, o sofrimento que Jesus passou, que parecia que não iria dar em nada, quando você chega no livro de Atos, capítulo 3, você vai se deparar com um dos propósitos de Deus. Você vai ver uma cena agora muito terrível, porque se cumpre a promessa. Quem ficou em Jerusalém, quem suportou, quem passou, agora é cheio do Espírito. Jesus agora está junto ao Pai, mas aqui conosco se cumpriu a promessa, veio o Espírito de Deus. E agora olha que coisa linda, está andando Pedro e João, caminhando, e agora eles estão indo direto para o templo, porque é o horário de orar, de buscar, de adorar. E quando eles estão passando na porta do templo, tem lá um homem mendigando, pedindo esmola, um pedinte. E a palavra de Deus diz que Pedro e João agora vai parar diante daquele homem e vai dizer: não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Você está começando a entender que aquilo que começou com dor, aquilo que começou sem nexo, aquilo que parecia que não ia dar em nada, porque a resposta da oração de Jesus foi não, e o anjo veio para consolar. Mas agora aqui em Atos eu estou começando a ver a manifestação do cumprimento do propósito. Eu não sei se você está entendendo. Você está no propósito você está no processo da dor. Você orou e a resposta de Deus foi não. Você não está entendendo nada, mas fica calmo, porque quando chegar o cumprimento do propósito, você vai ver que todo o processo valeu a pena. Pedro agora, olha como o processo valeu a pena. Esse Pedro que libera essa palavra de autoridade é o mesmo Pedro que estava dormindo quando Jesus estava lá falando com o Pai. Esse Pedro que libera a palavra de autoridade é o mesmo Pedro que negou. Esse Pedro que estava liberando a palavra de autoridade é o mesmo que já tinha arrancado as suas vestes e tinha ido tentar voltar a fazer aquilo que o Senhor já havia arrancado ele de fazer. Eu quero dar uma pausa aqui para dizer para você: não tem como fugir. Quando Deus nos marca, quando Deus nos separa, ainda que você tente correr, estamos encurralados. Ele te acha. Por quê? Porque tem propósito. Eu quero te lembrar que esse Pedro é o mesmo Pedro, está entendendo? Então para de dar justificativa porque você negou. Para de dar justificativa porque você não se sente mais discípulo. Para de dar justificativa porque você acha que Deus não é mais contigo. Eu estou vendo agora que as lágrimas de sangue, todo o sofrimento de Jesus está valendo a pena. Meu Deus, está valendo a pena. Passou na porta do templo agora, tem um pedinte, ele vai dizer: não tenho ouro e nem prata. Sabe o que é isso? A chamada do Senhor na nossa vida nem sempre é como as pessoas esperam. Não é feita de coisas materiais, porque você lembra que eu disse aqui? Deus criou Adão, Deus nos criou para dominar, não para sermos dominados. E eu estou vendo aqui Pedro e João dominando, governando.
Pastor, eu não entendi. Eu não tenho ouro e nem prata, mas eu domino sobre essa situação, porque o que eu tenho é maior do que o ouro e que a prata. Eu tenho o dono do ouro, eu tenho o dono da prata. A hora que eu preciso, eu abro a boca ou nem preciso abrir a boca. Ele me surpreende e manda alguém me dar. O problema é que nós não entendemos o propósito e deixamos ouro e prata dominar a gente. Dominar a nossa casa. Ah, pastor, eu sou humilde, eu não vive murmurando, paga a conta o mês inteiro, mas só porque não tem o que quer, o que gostaria de ter, não consegue agradecer a Deus pelo que tem. O que é isso? É o ouro e a prata te dominando, e enquanto você não ser grato e dominar sobre o ouro e a prata, não vai ter. Mas eu estou vendo aqui Pedro e João andando e dizendo: eu domino, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho é maior do que o ouro e a prata. Estende a mão para aquele aleijado. E ele começa a andar, pastora Ângela. A Bíblia diz que agora esse homem vai saltar. E eu fico vendo que o propósito de Deus era qual? O propósito do Senhor era mover geograficamente com as vidas. Esse mesmo Deus que atuou no passado, esse mesmo poder que aconteceu no período de Pentecoste, esse mesmo avivamento é o que Deus quer fazer hoje. É o que Deus quer fazer hoje na minha vida, através da minha vida, na sua vida e através da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus fez em Pedro para depois fazer através de Pedro. Eu não sei se você está entendendo. Quando Pedro entendeu que o chamado dele demandava dele responsabilidade, o Senhor falou: agora eu te entrego as minhas ovelhas. Eu não sei se você está entendendo, ainda não amadureceu, ainda não tem idade madura, mental madura, espiritual madura, mas quer assumir a promessa. Deus está dizendo: estou trabalhando em você, estou capacitando você, para que você não perca quando eu colocar na sua mão. Não entendi, vou te explicar. Você pode ter dinheiro, mas se você teme a Deus e tem uma consciência no lugar, você nunca vai dar um carro zero para o seu filho de 12 anos. Mas quando ele fizer 21, você vai entregar. Quando ele fizer 18, você vai entregar. Isso depois da carteira. É o que Deus fez com Pedro. O processo dói. O processo dói, meu irmão. Parece que o relógio não anda, mas o Senhor estava dizendo: quando eu fizer a obra vai ser completa. Oh, meu Deus. O aleijado está parado no templo, mas não pode entrar no templo. Consegue entender? O aleijado está na porta do templo, mas não consegue entrar no templo. Por quê? Porque aleijado não consegue. Dentro do templo tem uma multidão, mas a multidão que estava lá dentro não era capaz de mudar a geografia dele. Mas agora esses homens tomados do poder de Deus, que passaram pelo processo, agora começam a viver o propósito. E o que é o propósito? O propósito é mudar a geografia. O propósito é curar. O propósito é dar aquilo que eu recebi. Meu irmão, o aleijado entra agora dentro do templo. Isso é poder de Deus. Você consegue entender que você precisa tirar o foco do ouro e da prata e focar naquilo que Deus tem para a tua vida? Porque tem muita gente na porta do templo que não consegue entrar, mas Deus quer usar você, o poder que Ele te deu, a palavra que Ele te deu, quer conectar você, para ter autoridade, para estender a mão para esse que está na porta, mas não consegue entrar. Está na porta, mas está no lugar errado. O lugar dele não é na porta, o lugar dele é aqui dentro. E quem é que Deus vai usar? A minha vida e a sua vida. Está entendendo que não é tempo da igreja dormir? Porque dorme, mas levantai-vos e orai. Posição e atitude, porque quando eu me levanto e quando eu oro, Ele diz exatamente para mim o que eu tenho que fazer. Oh, meu Deus! E não só é falar. Vivemos um tempo em que as falas são muito bonitas, as pregações são pontuais. Oh, que maravilha! Mas na hora de fazer, não bate. O que se fala aqui não consegue se fazer lá fora. Mas eu estou vendo Pedro agora. Não prega bonito, meu irmão, era pescador.
não tem cultura, não tem nome, não tem quem indique, mas ele tem um pai, meu irmão. Ele tem um Senhor. Ai, meu Deus! Que ele, pastor, não fica procurando palavra eloquente. Ele diz: passei pelo processo que passei, é para manifestar poder de Deus, está entendendo? Deus nesse período, nesse tempo, quer manifestar poder de Deus através da minha vida e da tua vida. Essa é a promessa de Deus. O livro de Atos não acabou. Ele quer manifestar poder de Deus. E agora eu estou vendo um homem que não vai pregar, vai falar a verdade, porque filho de Deus não precisa mentir. Quem serve a Deus, quem sabe o que é, não precisa enrolar. Filho de Deus não mente, servo de Deus não mente, não precisa arrumar justificativa. Não tenho e acabou, mas eu tenho aquilo exatamente que você precisa. Levanta e anda. Esse agora ex-aleijado está saltando dentro do templo, de um lado para o outro, pulando. E quem está lá dentro do templo? A multidão. Ah, a multidão. Ô meu irmão, vamos dominar sobre a multidão, mas elas não vão dominar sobre nós. Quem é que está lá dentro do templo? A multidão. E agora quem está? Pedro e João e o ex-aleijado, saltando, glorificando, exaltando a Deus, porque ele nunca tinha recebido uma oferta daquela, que mudou a vida dele. Está entendendo isso aqui? Deus quer usar a mim e a você, para mudar a geografia da nossa cidade, para mudar a geografia desse parente, desse vizinho, desse homem, dessa mulher, para mudar a geografia. Ele nunca recebeu uma oferta que tirou ele do lugar. Ele recebeu muito ouro e muita prata. Mas essa prata e esse ouro, nem muito, né? Porque se fosse muito, ele não estava ali. Mas ele recebeu algumas pratas e alguns ouros, vamos dizer assim. Mas não foi o suficiente para mudar a geografia dele, para mudar a história dele. Foi algo paliativo que deu para ele viver um tempo. E sabe o que eu estou vendo que Deus está fazendo? Está abalando as estruturas da igreja e está dizendo: chega de buscar paliativo para passar um tempo. Eu quero mudar a tua geografia, eu quero entrar na tua estrutura, eu quero te fortalecer, eu quero movimentar você. Eu quero conectar você à promessa. Eu não quero mais que a promessa fique de um lado e você de outro. Eu quero unir, eu quero que você viva o que eu já te prometi e o que já está liberado, mas você ainda está preso a ouro e a prata. Eu estou vendo, missionária Luiz, eu estou vendo esse Pedro entrar agora, tomado do poder de Deus. Aquele que estava cabisbaixo em alto mar e tinha passado uma noite inteira sem pescar nada. Porque sem o poder de Deus nós não somos nada. Até as nossas habilidades naturais se tornam como nada. Uma noite inteira sem pescar nada, porque o Senhor já havia dito para ele: você não será mais pescador de homem, mas pescador de almas. Você não será mais pescador de peixes, mas pescador de homens, de almas. Consegue entender isso aqui? Mas por causa da pressão, por não entender o processo, ele vai querer voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. Mas sem a presença de Jesus, é frustrado. Não tem nada. Você pode conhecer tudo sobre o mar, meu irmão, porque Pedro era um pescador nato, mas não pegou nada. Mas pela manhã, ele estava lá. Pela manhã, ele estava lá. Pão, peixe e brasa. E disse: ei, filhinhos, estou vendo Jesus aqui dentro da Shalom. Ei, filhos. Ei, tendes alguma coisa para comer? O que é isso? Eu me preocupo com as tuas necessidades. Eu me preocupo, eu me importo com as tuas necessidades. Aí eles vão dizer o quê? Não, passamos a noite inteira e não pescamos nada. Aí Jesus vai dizer: pega essa rede, joga aí do lado direito. Só isso. Se fosse eu,
Bando de hipócritas. Eu já não disse que não era para ser pescador de peixe. Eu já não tinha dito que vocês seriam pescadores de alma. Mas Jesus não está ali para destruir, bater em ninguém. Eu entendo. Tá bom, eu vou ajudar vocês. Pega essa rede aí, vocês não querem peixe? Pega essa rede aí. Joga do lado direito. Meu irmão, aqui, ó, não conseguia puxar nada. Era o mesmo barco, era a mesma rede, eram os mesmos pescadores. Mas o que fez a diferença? O poder da palavra liberada. O poder da palavra liberada. Eu não sei se você está entendendo, mas se você compreender que não está na hora mais de dormir, precisa se levantar e orar. Existe uma palavra que está mudando agora o cenário da tua vida. É o mesmo barco, é a mesma rede, são os mesmos pescadores, mas uma palavra mudou tudo. E os peixes agora pularam. Sem Jesus eu não posso, mas com Jesus, basta uma palavra, e está sendo essa palavra liberada. Você não vai ser mais o mesmo, você não vai viver mais da mesma forma. Não vai, porque a palavra está entrando aí na sua vida e está mudando esse cenário, está te arrancando desse raso e te levando para a profundidade. Pedro agora vai vestir a roupa que ele já havia tirado. Pedro agora, que havia negado, vai deixar os outros irem de barco e ele mesmo vai nadando. O que é isso? Assumindo a responsabilidade. Consegue entender isso aqui? Para estar com Jesus. E vai acontecer aquele encontro que você sabe. Tu me amas? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Amo, apacenta o meu rebanho. Deus está tratando com pessoas aqui nessa noite, está dizendo: eu estou restaurando mais uma vez a oportunidade para a tua vida. Eu estou abrindo o seu entendimento. Eu estou trazendo conhecimento. E esse acusador não vai prevalecer mais. Eu estou revigorando as tuas forças. Eu estou quebrando todo o sofisma. Eu estou te enchendo daquilo que você precisa. Estou tirando os teus olhos daquilo que não é o foco e te direcionando. Templo. Pedro agora entendeu, João entendeu. Aleijado agora não é mais aleijado, está saltando e adorando. E a multidão está abismada. A multidão está desesperada, dizendo: esse não era aquele? Exatamente assim que vai acontecer. Consegue entender que você não precisa responder? Alguém está te julgando, alguém está dizendo por causa das suas escolhas, do seu posicionamento. Fica tranquilo, porque a nossa guerra não é contra os homens, a nossa guerra não é contra sangue, não. A nossa guerra é contra principados e potestades. Não vigiou, e aí o espírito manipulador entrou, e aí está querendo pressionar. Mas essa mesma multidão que estão nos pressionando para dizer: estou no caminho errado, fez a escolha errada, quero ver aonde vai dar, não é você fulana de tal, Deus não é o teu Deus. Silêncio, passa calada, sofre calado. É uma oportunidade maravilhosa, porque quando o poder de Deus se manifestar, eles vão ficar boquiabertos. E os manipuladores vão ter que desocupar a área. Eu não sei se você está entendendo. A minha vida e a tua vida ainda vai restaurar muitas vidas. Oh, meu Deus. Estão boquiabertos, dizendo: não era esse que estava lá na escadaria? E eu vou ver Pedro agora, eu vou ver João agora, tomado da autoridade. É o que vai acontecer comigo e com você. Olha, parece que eu estou vendo a cena, minha irmã. Pedro dizendo assim: oi? Espantado por quê? Não estão acreditando? Por causa de quê? Está vendo isso aqui? Tem nada a ver comigo e com o João, não. Tem nada. A gente só aceitou o chamado. A gente só acordou do sono da indolência. A gente só se posicionou.
A gente só teve uma atitude de deixar Ele fazer em nós e através de nós. E quando isso acontece, é isso aqui que acontece. Aleijado passa a andar. A geografia muda. O improvável passa a ser o mais certeiro possível. Estou vendo Jesus agora. Eu vou ler isso aqui para você. Eu estou vendo Pedro agora. Olha a autoridade desse homem. Eu vou ler para você. Ah, meu Deus. Quando Pedro, livro de Atos, você não precisa abrir só para a gente ganhar tempo. Eu já estou terminando, capítulo 3, verso 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Até na última hora a multidão quer nos confundir, quer trazer a glória para nós, quando a glória é deles. Só que eu estou vendo que agora Pedro está conectado, já repreende na hora. Porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. O Deus de Abraão, o de Isaac, o de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Olha o propósito aí. Deus responde na hora certa. Ele deu nome para eles não darem uma de despercebido, sabe, de desatento, de que não sabe. Foi aquela vez, diante de Pilatos, que vocês negaram e disseram, crucifica ele e solte a Barrabás. E ele segue dizendo: mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que fosse pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. E este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu, este, na presença de todos vós, está em perfeita saúde. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Capítulo 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000. Se coloca de pé comigo. Oh, aleluia. Abre a boca e adora, porque Deus está movendo aqui. Abre a boca e adora, porque as mentes escravas estão sendo liberadas aqui. Abre a boca e adora, porque Deus está removendo as cercas que nos limitavam e nos oprimiam. Esse processo não é para te matar. Ministério de Louvor, me ajuda, que por sinal vocês são maravilhosas. Esse processo não é para te matar. Esse processo é para um cumprimento do propósito. O início foi com dor, foi com gemido, mas quando eu olho para o livro de Atos e vejo o poder de Deus se manifestando, eu vou ver e vou entender o porquê de muitos livramentos, o porquê de muitos nãos de Deus na minha vida, porque lá na frente tem um cumprimento, porque lá na frente tem um propósito. Está entendendo, meu irmão? Você não vai sair daqui mais governado e dominado pelas coisas, mas você vai entender que nós fomos criados para dominar, prevalecer, vencer. Pilatos lavou as mãos, se eximiu da responsabilidade. Adão falhou com a responsabilidade que tinha sobre a criação e sobre o seu relacionamento familiar. Mas nós, a partir de hoje, não vamos falhar. Por quê, pastora? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A verdade é a palavra de Deus.
Conhecereis a verdade, não vai mais andar em escuridão, não vai ter mais quarto escuro dentro dessa casa, não vai ter mais quarto da bagunça, porque hoje o Espírito de Deus entrou para organizar, entrou para priorizar aquilo que deve ser priorizado, entrou para reorganizar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem um que está aqui dentro que não foi chamado a uma responsabilidade. Você é líder. Pastor, eu não tenho título, eu não estou falando de título, eu não estou falando de coisa humana, meu irmão. Título é coisa de homem. Eu estou falando de chamado, eu estou falando de propósito. E você e eu temos um propósito. Eu e você temos uma missão. Não estamos aqui por obra do acaso. E o Senhor urge em cumprir essa missão e esse propósito. E não dá mais tempo de dizer, pula a minha vez, deixa para depois. Não dá mais tempo para dizer, segura um pouquinho, Senhor. Quando eu viver isso, eu faço isso. Ah, Senhor, quando esse cenário mudar, eu faço. Não dá mais tempo, não dá mais tempo. Ah, nós estamos sendo espremidos, mas não é pela multidão. É pelo dono da multidão e dizer, eu quero te usar. Eu quero manifestar o meu poder através de você. O Espírito de Deus está na casa. Ele quer curar, Ele quer mudar a geografia. E Ele não quer usar uma vida específica, Ele quer usar todos nós. Ah, meu irmão, Jesus veio nos ensinar que por mais que pareça difícil suportar o processo, nós somos capazes de suportar, porque o Pai não vai nos dar uma missão onde Ele não nos dá uma estrutura para o cumprimento dessa missão. Então nessa noite, como autoridade profética, eu quero liberar para a tua vida todas as cadeias, todos os medos, todas as justificativas estão caindo por terra, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Esses dias proféticos aqui, essa semana profética, não vai ter palavra no altar para provocar em nós impacto. O que é isso, pastora? É aquela palavra que dá aquela pancada na hora, sabe? Aquele susto. Você glorifica na hora, mas quando sai daquela porta para fora, você já esqueceu o que aconteceu aqui dentro, porque só foi um impacto. É como se o carro tivesse batido, tomou aquele susto, você deu aquele glória, mas quando saiu ali a palavra não entrou. O que está acontecendo aqui nessa noite, o que vai acontecer aqui nesses dias é uma revolução de dentro para fora. Por mais que você queira continuar sendo a mesma, essa palavra vai gritar tanto dentro da tua alma, tanto dentro do teu coração, que você vai ficar constrangido mesmo sem ter ninguém ao seu redor, porque o Espírito vai se fazer presente e dizer para você, insiste em correr, porque se eu já tenho te dado uma palavra, o Espírito diz para mim, minha filha, eu já estou apertando o coração de muitos aqui dentro, eu já estou movendo no coração de muitos aqui dentro. Sabe o que é um incômodo que você está sentindo? E é de dentro para fora, porque você sabe que não pode mais correr, porque você sabe que não tem mais para onde se esconder. O holofote está sobre você. É a hora da virada, é a hora da manifestação do propósito. Não tem mais desculpa. Ah, é lindo o que Deus vai fazer aqui. É lindo o que Deus vai fazer na nossa nação. E Ele está contando com você. Eu sou gaga, eu não sei. Ele está contando com a sua gagueira mesmo. Ele está contando com você, porque não é sobre mim, não é sobre o meu nome, não é sobre os meus títulos, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. E Ele está dizendo, eu não quero mais ninguém na porta, eu quero todo mundo dentro do templo adorando o meu nome. E quando eu digo dentro do templo, não é essas quatro paredes, é no lugar certo, adorando o nome dele. O templo é a igreja. E Ele está dizendo, é você que vai conduzir, é você que vai falar. Ele vai começar a te tomar dentro de um ônibus, Ele vai começar a te tomar na tua vizinhança, Ele vai começar a te movimentar dentro de casa. Adora, 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 adora. Abre essa boca e adora.
adora o nome dele. Faz o espontâneo, aquilo que Deus colocar no coração de vocês. Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. As promessas do Pai Todas elas vão se cumprir. Todas elas. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Olha aqui pra mim. Eu vim no carro com os meus amigos e eu disse assim pra minha amiga Rose: hoje eu escutei um louvor que me arremeteu a todas as promessas do Pai. Você conhece esse louvor, Rose? As promessas do Pai Vão se cumprir. Eu cheguei aqui, não combinei nada. Eu disse ali pra pastora: pede para elas adorarem com um louvor que tem a ver com a palavra. Mas o dono, o meu dono, você está entendendo? Ele conhece tudo. Eu não sei se você está compreendendo o que está acontecendo aqui. O profético está liberado, meu irmão. Os céus estão abertos. Tu vai ser. Abençoado por onde quer que for. Por onde quer que for. Por onde quer que for. Contas e pode as estrelas dos céus, assim será sua descendência. Levanta. Sai da sua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Se move, meu irmão. Milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Oh, aleluia. Só baixinho, vai baixinho. Isso é promessa de Deus. Eu vejo testificação de Deus na minha vida. E se está tendo testificação de Deus na minha vida, e Deus me escolheu para ser boca profética, meu irmão, tem milagre para tua casa. Você está entendendo? Tem milagre para tua casa. Não por palavras, simplesmente, mas precisamos nos posicionar e termos atitude. Nessa noite eu quero fazer dois convites. Eu quero fazer nessa noite. Eu vou pedir que... Eu sei que vai vir gente. Se necessário for, a gente afasta um pouquinho e procura não ficar aglomerado aqui. E se não der mais, você vai levantar a sua mão e vai ficar aí do seu lugar. A gente não vai impor as mãos sobre você, mas eu preciso orar de forma específica. Primeiro convite que eu quero fazer:
é se nessa noite tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor, porque não suportou os processos, se afastou dos caminhos do Senhor, porque falhou na missão que Deus lhe entregou. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, não foi para lhe acusar. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele continua sendo a esperança, a tua esperança, que Ele continua sendo a porta e que Ele é a chave que você precisa. Então, se você está afastado e precisa fazer essa aliança, renovar essa aliança, ou se nunca fez essa aliança, eu te espero aqui, do meu lado esquerdo, aqui para mim esquerdo, para vocês direito do altar. Sai do teu lugar e coloca aqui, só coloca o seu dedinho no altar, porque é no altar que a gente reconcilia. O Ministério de Louvor vai estar adorando e eu espero você. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque quando Pedro tentou se esconder, Jesus foi até ele e disse: o que eu disse um dia para você permanece de pé. E eu vim até essa praia aqui buscar você, porque você vai viver o cumprimento de tudo que eu falei. E eu li em Atos e você viu o que Pedro viveu. Esse mesmo Jesus quer fazer na tua vida. Então, se você quer reconciliar, sai e vem. Agora o outro convite, meu lado direito aqui do altar, para você que ouviu essa mensagem, em algum momento da sua vida, ou até nesse momento mesmo, você não entendeu o processo e já estava lavando as mãos, desistindo, já estava buscando justificativas por não viver a promessa. Você sabe que precisa se levantar e se posicionar. Sai do teu lugar, eu quero orar por você para que você seja revigorado. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que Jesus fez na minha vida e está fazendo na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Mas isso é só se você crer. Sai do teu lugar e toca aqui na ponta do altar. Adore, 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 adore. O que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda. Levanta e sai. Não tem ninguém? Isso é maravilhoso demais, porque isso diz para mim que temos uma igreja que já está preparada para sair daqui e começar a viver milagres aí fora e manifestar o milagre de Deus. Então levanta a sua mão, eu quero orar por você. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E eu tenho certeza que você vai levantar o dia de amanhã, terça-feira, e essa palavra vai perseguir você. Vai perseguir você, porque eu não te conheço, mas o Espírito de Deus te conhece. E eu sei, porque eu conheço a voz do Deus que fala comigo, que está havendo uma implosão aqui. Isso aqui não é palavra de efeito não. Está havendo uma implosão de dentro para fora. Deus está fazendo uma metanoia na mente e no corpo. Está implodindo aí corações. A lenha está começando a queimar. Não é graveto, é lenha. E vai se cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Pai, eu deixo aqui no teu altar a palavra que tu me confiaste. Eu fiz exatamente como o Senhor me direcionaste. Senhor, eu te louvo nessa noite, porque eu sei que tu é fiel para cumprir o propósito pelo qual o Senhor enviou a tua palavra. E aí está a tua igreja, Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, ainda que se necessário for, manifeste o teu consolo no período do consolo, mas que não haja quebra de propósito, porque existem muitos que precisam entrar dentro do templo, existem muitos que precisam conhecer o teu poder, viver o teu poder. Senhor, e se houver quebra de propósito, isso não acontecerá. Eu quero te pedir, ó Deus, que essa palavra
ela não caia, Senhor, nos terrenos pedregosos, mas que ela caia em solos férteis, aonde ela possa germinar, aonde ela possa frutificar, aonde, Senhor, possa produzir o fruto, e fruto saboroso para a edificação da tua igreja. Fortalece os meus amigos, os meus irmãos pastores que estão aqui. Fortalece, Senhor, os obreiros dessa casa. Fortalece esse ministério, Senhor, porque o Senhor tem nos ungido e nos separado para este tempo, para o cumprimento do propósito. E ao final, Senhor, valerá a pena, porque o propósito sempre será maior do que as propostas. Eu libero essa palavra, Senhor, que hoje, dentro dos nossos lares, que hoje, diante do nosso ministério, que hoje, diante da nossa família, que hoje, diante da nossa saúde, diante da nossa vida financeira, caia toda a proposta e se fortaleça o propósito para a glória do teu nome. Só você que crê, abre essa boca e adora. Levanta, aplaude a Ele.